E nós voltamos a apresentar fatos que marcaram a história do nosso estado, investigações, tragédias, casos que foram contados pela TV Cidade Verde ao longo desses 30 anos. E nós vamos falar agora a respeito de um caso que aconteceu em 1997, também surpreendeu pela forma como aconteceu. O policial, conhecido como Charuto, o Antônio de Pada dos Santos, foi morto com a própria arma e, segundo as investigações, foi assassinado pela sua companheira, que confessou o crime, contou que tentou esquartejar e incendiar o corpo para dificultar as investigações. Ela tentou ocultar o corpo e o manteve em casa por alguns dias na tentativa de fugir dos investigadores. Esse caso chamou muita atenção de toda Teresina e do Piauí. Ele teve uma discussão, o policial teve uma discussão com a namorada e ela disse que ia matá-lo, ele disse que ela não teria coragem e entregou a arma a ela. Ela terminou atirando no peito dele, é ela que aparece aí nas imagens. Ele foi morto com um único tiro de pistola 9mm. Esse caixote que está aparecendo aí, ela chegou a encomendar em uma madeireira, ali na região central de Teresina, para colocar o corpo e se livrar dele. Mas ela nem sequer foi buscar esse caixão lá na madeireira ou esse caixote. O corpo terminou ficando de terça-feira, do dia do assassinato, até sexta-feira dentro do apartamento. O mau cheiro que exalava chamou a atenção da vizinhança, estava insuportável. Nessa sexta-feira ela saiu de casa do apartamento em um táxi e os policiais do 13º Distrito Policial foram chamados, invadiram o apartamento e se depararam com o corpo do policial, que inclusive pertencia ao Comando Corisco. Ela logo em seguida foi presa e foi condenada pelo crime. Hoje ela está em liberdade. Georgia Carini era estudante à época, hoje é advogada e já está livre por esse crime que aconteceu em 1997. Antes a gente também não tinha hábitos de mostrar cenas muito fortes de violência, mas em 1999 nós cobrimos aqui com a TV pioneira, já a TV Cidade Verde, à época, em 99, uma das maiores rebeliões já registradas na Casa de Custódia aqui em Teresina. E quem estava lá era o Elivaldo Barbosa, que viveu aqueles momentos de muita tensão, Elivaldo. Nádia, foi a maior e mais grave rebelião aqui no estado do Piauí. Foi na Casa de Custódia, aqui na zona sul de Teresina. A situação acabou mobilizando todas as equipes de jornalismo. E tudo foi acompanhado ao vivo pela TV Cidade Verde. Vamos ver como foi esse fato, registrado em 1999, na rebelião da Casa de Custódia. Era uma tarde de sexta-feira. O Jornal do Piauí já tinha acabado, mas voltou ao ar em plantão, que se estendeu até o Jornal Cidade Verde. Amotinados na Casa de Custódia José Ribamar de Oliveira, detentos mantinham 7 reféns. Autoridades da segurança, representantes do governo e integrantes do Ministério Público foram chamados. A TV Cidade Verde transmitiu o entra e sai no presídio e a tentativa de acordo com os rebelados ao vivo. Durante 9 horas, a comissão de negociação tentou contornar a situação. A transmissão continuou por toda a noite. Reféns foram trocados por policiais. Por exigência dos rebelados, foram cedidos carros, celulares e coletes à prova de balas. Já era noite quando os detentos saíram em fuga. Partiram pelo portão principal da custódia, levando 5 pessoas como escudo humano. Entre elas, os delegados Cláudio Omar Rodrigues e Félix Dias. A população atônita via tudo pela tela da TV Cidade Verde em tempo real. A equipe de reportagem acompanhou as equipes da polícia na perseguição durante a noite e madrugada por estradas do Maranhão. Um dos fugitivos foi morto numa troca de tiros na localidade Brejinho, a 60 quilômetros de Teresina. Os reféns foram resgatados sem ferimentos graves. Essa eu acompanhei como telespectador e você não conseguia sair de frente da frente da televisão acompanhando o desdobramento desse caso surpreendente. Lembro que os bandidos organizaram a fuga, colocaram os carros menos potentes atrás, os mais potentes na frente, na tentativa de despistar os policiais ou atrasar a perseguição policial. E felizmente os reféns foram liberados sem ferimentos. Esse foi o melhor desfecho para aquele episódio. Lembro do secretário de Segurança Carlos Lobo entrando no presídio armado para tentar controlar e ajudar no controle. Mas o que me chamou a atenção mesmo naquela cobertura foi a participação decisiva da TV Cidade Verde, inclusive no processo de negociação com os criminosos.
O repórter Nele Castelo Branco chegou a conversar com os reféns, chegou a manter contato com os presos e, inclusive, ouvir deles as garantias de que os reféns não seriam feridos. Esse episódio, essa participação decisiva foi o que mais me chamou a atenção na época dessa cobertura. Os caras estão ameaçando, vão matar um e jogar por uma janela aqui. Se o acordo não for cumprido, tá todo mundo disparando aqui, rapaz. Eles estão... Pelo amor de Deus. Eles estão ameaçando matar um de vocês e jogar pela janela. Ele tem que estar tentando invadir. Pô, vão jogar um caixa, vão atirar e jogar pela janela. Fernando. A polícia tá aqui tudo esperando, pelo amor de Deus, rapaz. Aqui é o seguinte, se a polícia invadir aqui, meu amigo, aí vai morrer todo mundo. Se forem dados os 5 carros a vocês, com combustível, as armas, vocês levam os reféns, mas não vão matá-los. De jeito pra quê, meu amigo? Nós só estamos querendo ganhar a liberdade. Vocês querem ir embora? Isso aí. São quantos? 14, além de você? Não interessa. Olha, você olha aí quem é o chefão aí e diga aí que só estamos querendo isso. Tchau. E tchau, olha, claro que a gente não está aqui para fazer papel de polícia, para investigar, nem para punir ninguém. Nesse caso aí foi muito importante a participação da TV Cidade Verde como veículo de comunicação, ajudando a intermediar uma negociação que, graças a Deus, teve um final feliz. E como a gente não está aqui mesmo para fazer esse papel de polícia, mas como nós temos algumas informações privilegiadas, em alguns momentos essas informações servem, inclusive, para mudar rumos de investigação. A gente vai ver agora um caso muito triste, uma tragédia que aconteceu no Piauí em 2015, envolvendo as meninas lá de Castelo do Piauí. A gente vai falar mais sobre esse caso, vamos relembrar. Em maio do ano passado, 4 adolescentes foram ao Morro do Garrote, em Castelo do Piauí, tirar fotos para um trabalho da escola. Elas foram encontradas no fim da tarde, despidas, espancadas e violentadas sexualmente. Nós estamos exatamente no ponto aqui do morro por onde possivelmente os corpos das meninas rolaram. De acordo com testemunhas, elas teriam sido jogadas daquele ponto, daqui uma altura de aproximadamente 10 ou 15 metros, e saíram rolando por aqui tudo. As meninas foram internadas em estado grave. Uma delas morreu 10 dias depois. Um adolescente foi apreendido. Ele contou detalhes do crime e apontou outros como coautores. Às 3 da tarde estava eu, Adão e em cima do morro. Às 4 da tarde chegou 4 meninas para tirarem foto. O Adão mandou eu descer para baixo, que ele ia se esconder. Quando as meninas subiram, Adão abordou as meninas com a arma. A polícia prendeu um homem e apreendeu mais 3 adolescentes. O delator Gleison Vieira da Silva foi morto pelos outros menores investigados no Centro de Internação para Menores em Teresina. Um caso chocou a todos. A princípio, o repórter Thiago Melo, já lá no local do crime, inclusive, Thiago, você chegou a esse local antes da perícia criminal, encontrando objetos na cena do crime que depois foram entregues à polícia. Isso, exatamente. Nós estivemos lá, encontramos, Nádia, relógio de uma das vítimas, encontramos pedaços de fios elétricos que foram usados para amarrá-las, encontramos pedaços de roupas, inclusive sujas de sangue, usadas para amordaçá-las. E nós encerramos aí esse VT que entrou agora há pouco com a notícia da morte do Gleison, que aconteceu lá no Centro Educacional Masculino. Dias depois nós estivemos lá no CEM e foi a partir de uma reportagem que a gente produziu, nós conseguimos ouvir alguns garotos que estavam internados na cela ao lado de onde os comparsas do Gleison nesse ato, né, foram sentenciados por isso, conseguiram matá-lo. E aí um desses adolescentes revelou à nossa reportagem de que eles falavam do possível envolvimento de um policial militar do caso. Depois dessa reportagem exibida, isso chamou a atenção da Defensoria Pública, que também esteve lá e abriu uma nova investigação. Informações privilegiadas, a que o Thiago teve acesso naturalmente, porque tem grandes fontes, aliás, faz um trabalho policial aqui na TV Cidade Verde, totalmente diferenciado e que essas fontes te ajudam muito. Aproveito, Thiago, para te parabenizar, você e sua equipe, por esse belo trabalho que vocês fazem aqui. Estamos diariamente, eu, Franquinaldo Candeira e Fabiano Silva, em busca da verdade.
A gente não se conforma com uma versão apontada pela polícia ou por qualquer que seja o órgão oficial. Não que a versão não seja verdade, mas a gente está sempre investigando e às vezes nas nossas investigações paralelas, digamos assim, a gente encontra alguns fatos que às vezes são ocultados e que merecem sim ganhar destaque. Sempre, repito, no propósito de encontrar a verdade. Ainda sobre o caso de Castelo do Piauí, todo o Piauí e o Brasil acompanharam a comoção das famílias lá em Castelo. O Francisco Lima, por exemplo, esteve lá porque uma das meninas infelizmente morreu e foi uma comoção na cidade, Francisco. Foi uma coisa horrível. A gente ainda soube, né, do falecimento da Daniele no domingo, quando ela morreu, ainda à tarde, à noite, nós nos dirigimos lá para Castelo para acompanhar o velório. Chegamos por volta de 1h da manhã lá e já encontramos muitos amigos, familiares esperando o corpo da adolescente lá na igreja da praça principal da cidade. E o sentimento era o mesmo, tanto de muita tristeza pela morte da Daniele, como também de muita revolta pelo crime, como a modo como o crime aconteceu. Principalmente, não só que a gente conseguiu perceber, foi que a revolta não era só com os adolescentes que tinham cometido esse crime, mas também com os pais. A gente percebeu isso. E aí que eu chamo a atenção para a maneira como a gente trabalhou ou conseguiu desenvolver essa nossa cobertura lá em Castelo, porque no decorrer do dia nós fomos a primeira equipe de televisão a conversar com os pais dos adolescentes que cometeram esse crime. E exibimos ao vivo no Jornal do Piauí, nós mostramos esses depoimentos que nós tínhamos gravados. E quando a gente voltou, depois do Jornal do Piauí, nós voltamos para o hotel. Quando voltamos à noite, ou à tardezinha, para cobrir o velório, o enterro da Daniele, isso já tinha muita gente na praça, algo que realmente comove. Nós eu entrevistei o pai da Daniele, ele muito fragilizado, chorando. Eu acabei também, a gente não tem como se envolver, por mais que você seja profissional, os olhos começaram a ficar marejados também. Então, quer dizer, a gente fizemos essa cobertura, acompanhamos o enterro da Daniele, fomos até o cemitério. Quando chegou lá, nós procuramos, logo depois que ela foi sepultada, nós procuramos alguns amigos para conversar, saber como é que era esse sentimento. E uma delas disse uma coisa que chamou a atenção: olha, a gente realmente, a ideia que nós tínhamos aqui é de que a família tem muita culpa nisso, tem grande parte da culpa nisso. Mas hoje a gente vendo, né, não tínhamos ainda acesso à impressão que eles tinham, hoje nós assistimos o que eles falaram no jornal, inclusive acompanharam bastante, né, a gente fazendo os ao vivos lá, e muita gente ao redor acompanhando o que a gente tinha apurado. E o que ela disse foi: eu e as minhas amigas aqui, que nós tínhamos uma afinidade muito grande com a Daniele, a gente percebeu que não é bem por aí, que a gente tem que, pelo menos a família, não tem por que agredir, não tem por que ofender, uma vez que é o tipo de coisa que não tem controle. A gente percebeu isso através do depoimento das mães. Então, a maneira como a gente conseguiu falar, o repórter cinematográfico Sandoval Santiago também conseguiu fazer umas imagens mostrando a emoção dessas mães e de um dos pais também, que realmente acabou conseguindo mobilizar um pouco essa população a ter uma ideia um pouco diferente da que eles tinham com relação à maneira como as famílias tinham lidado com essas crianças, esses adolescentes. Mobilização, inclusive, que a gente mostrou através de um ato de muita gratidão, assim, pelo sentimento dos piauienses com relação a isso que aconteceu, gratidão das famílias, eu digo. Quando nós voltamos lá no Viva Piauí, que nós fizemos o Viva Piauí do ano passado com um abraço, e Castelo foi carinhosamente abraçada. Foi outra contribuição muito interessante que a TV Cidade Verde deu ao povo de Castelo depois de toda essa tragédia. A gente voltou para retomar a autoestima, para mostrar para aquelas famílias que perderam as meninas e todas as famílias enlutadas daquela cidade que sofreram junto com essas famílias que perderam as meninas, que era possível recomeçar, era possível ter esperança e que o Piauí inteiro torcia por isso, que o Piauí inteiro tinha esperança no amor, na felicidade, na fraternidade, mesmo depois de tanta tragédia. Então a gente promoveu um abraço na cidade, as pessoas todas usavam roupas brancas, símbolos da paz, velas, e elas promoveram um grande abraço coletivo, que simbolizava o abraço do Piauí inteiro às famílias de Castelo, e aquela cidade, ela renasceu, ela ressurgiu depois desse ato. Foi muito emocionante, as famílias das meninas também participaram desse momento. Então, elas sentiram que o Piauí inteiro estava junto com elas naquela situação de dor, de tristeza e de esperança em recomeçar.